Olá, sejam bem-vindos ao The Talk and Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos a honra de receber Pedro Barbosa. Ele é do Porto, doutorado em Ciências da Comunicação, desenvolveu trabalho como investigador, ensaísta, dramaturgo e ficcionista e é especialista em semiótica e autor de uma impressionante lista de obras que demonstram a sua versatilidade e inovação. Pedro Barbosa é também um ufólogo e com um contributo muito significativo e pioneiro para a compreensão do fenómeno aqui em Portugal. Da sua vasta bibliografia, que inclui um livro com o título Crónica de um Contacto Extraterrestre, Pedro Barbosa revela a profundidade das suas experiências de foro pessoal que desafiam a nossa percepção da realidade. É também membro fundador do STEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, o que sublinha o seu interesse em explorar as fronteiras do conhecimento e da percepção humana. É, sem dúvida, uma oportunidade incrível para explorarmos o universo da ufologia na vertente do contacto com seres de outras localidades do cosmos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esta conversa. Tenho a certeza que será muito entusiasmante. E ao nosso convidado, a nossa recepção, seja muito bem-vindo, professor Pedro Barbosa, e muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado eu também por esta oportunidade de dialogar consigo. Sei sempre que saem bons diálogos. Espero corresponder às suas questões. Por isso, vamos lá começar a conversar sobre isto. Queria corrigir um pequeno pormenor. Eu não me considero ufólogo, embora me interesse muito por ufologia, mas usei a ufologia, digamos, como instrumento para compreender aquilo que vivenciei ao longo de muitos anos, mas se calhar já estava nos meus genes nesta existência, para não dizer a encarnação, neste ciclo existencial. Portanto, mas não me considero ufólogo, embora tenha dado o meu contributo pessoal, porque tive vivências nessa área que achei tão, como é que é dizer, tão complicadas e tão difíceis de resistir a elas, mas ao mesmo tempo também gratificantes por aquilo que eu aprendi durante esses quase ou mais de 20 anos de experiências. Portanto, eu achei que era a altura de partilhar com elas, daí esse último livro que referiu, enfim, que é uma partilha, embora eu já não me reveja inteiramente no que escrevi, porque estamos sempre em evolução, não é? Exato. Muito obrigada por esta, digamos assim, por este apontamento, esta correção. E antes de prosseguirmos, eu gostaria também de fazer um breve apelo, ou seja, as experiências e informações que são partilhadas neste programa por todos os convidados e naturalmente também aqui pelo o professor Pedro Barbosa, por vezes experiências até de foro muito pessoal, têm um único objetivo, a partilha generosa e a oportunidade de trazer algo que possa agregar valor também para quem nos ouve e quem nos acompanha. Obviamente não pretendemos convencer ninguém de coisa alguma, pelo contrário, encaramos estes momentos como um convite para um exercício, para um exercício em que cada um de nós escute a sua voz interna e sinta o que ressoa dentro de si. Por isso, tomem estas vivências, que serão aqui hoje partilhadas, como uma oportunidade para abrir espaço para a reflexão individual, sem qualquer pretensão de imposição de crenças ou convicções. Portanto, também com este apontamento, vamos então conversar um pouco e, naturalmente, gostaria de lhe colocar a pergunta que é praticamente a pergunta da praxe, não é? Como é que tudo começou? Ou seja, como é que iniciou, ou
quando e de que forma é que se iniciou o seu interesse em relação à possibilidade de vida inteligente extraterrestre, e também o seu interesse pela semiótica, porque parece-me que estes interesses acabam por estar um pouco interligados um com o outro. Portanto, gostaríamos de saber como é que tudo começou. Pois, isso aí tem várias etapas, esse começo, nunca sabemos onde as coisas começam e acabam, não é? Possivelmente, quando me pergunta isso, quer-se referir quando é que eu tomei consciência desse começo, não é? Exato. Mas, com a consciência que eu hoje tenho destas situações, sei que isto começou, como tudo, desde o nosso nascimento e hoje estou certo, até antes desse nascimento. Portanto, como é que é de explicar? Assim, em 3 etapas. Vamos lá começar por este ciclo existencial em que estamos aqui a falar. Eu era daquelas crianças que ia à varanda, olhava para as estrelas e interrogava-me o que é que vida é que haveria ali. Portanto, isto é qualquer coisa que estava dentro do meu inconsciente, nos meus genes, sei lá, a convicção de que havia vida no universo nasceu comigo. E por isso era daquelas crianças que ia à varanda e dizia, olha, não me importa que me venham buscar e não me tragam de novo, o que é que estar aqui, mas que me venham buscar. Bom, a vida, naturalmente, tem outras exigências, portanto, a nossa vida profissional para sobrevivermos neste planeta ou neste plano tem outras, leva-nos para outros percursos, e a nossa vida, como deve compreender o que eu quero dizer, é como um romance policial, em que há um mistério no início, um crime ou coisa parecida, mesmo que não seja um crime, um mistério, e só o descobrimos muito tarde, nas últimas páginas, no último capítulo. E quando se chega, digamos assim, a uma geração como aquela em que eu estou, começa-se a chegar ao último capítulo do romance policial. Portanto, começamos a compreender o início desse mistério que é sempre posto no primeiro capítulo. Ou seja, aquilo que eu gosto de chamar a decifração do puzzle que vamos fazendo ao longo desta existência. Portanto, isto tem, de facto, muitas etapas, mas para responder à questão que se calhar esperava que eu respondesse, eu só comecei a tomar consciência do que estava a vivenciar por volta de 2004, foi quando comecei a ter consciência de que o contacto que estava a ter não era um contacto humano. E relato isso no livro e explico porquê. Enfim, esse livro nunca teve a preocupação de ser mais um relato, mas sim de relatar a minha vivência com toda a documentação possível, imagens, áudios, vídeos, etc., para ilustrar aquilo, não digo provar, porque nós nestas questões, a questão da prova, que eu também discuto, tem outras nuances, não é? Porque estamos a lidar com outras dimensões da realidade, mas na verdade, se eu comecei a tomar consciência, fruto dessa vivência por volta de 2004, a verdade é que ela começou antes, mas toda a minha vida foi feita de um conjunto de sincronicidades, que só agora as entendam, não é? Portanto, toda a minha vida, no que tem de mau e de bom, mas até no que tem de mau, no que teve de mau, foi gerida por sincronicidades surpreendentes, cujo sentido só hoje percebo, não é? E essa tomada de consciência em 2004 começou, essa vivência começou mais concretamente em 2001, quando também um conjunto de sincronicidades e através de um livro que não sei por que razão chegou ao Brasil, e foi esse livro que me levou ao Brasil várias vezes, um livro sobre estética e teorias da arte, portanto o título era Metamorfoses do Real, e
E a propósito desse livro, através de um amigo, hoje amigo, na altura nem o conhecia, não é? Mas que achou que eu tinha afinidades com um outro livro dele, me convidou para ir a Belém do Pará e depois à Amazónia, onde tive realmente um contacto, já qualquer coisa de muito especial, muito mágico, mas que eu não soube interpretar nessa ocasião. E onde tive, enfim, aquilo que eu hoje sei, que várias abduções, uma delas de 3 dias, em que adormeci uma sexta-feira e acordei numa segunda, enfim, eu relato isso no livro. Foi há algum tempo, 3 dias. É verdade, é verdade. E eu não sei o que é que aconteceu durante esses 3 dias. Apenas me lembro que acordei, isto foi em Belém do Pará, acordei com aquelas indisposições habituais, uma dor de cabeça fortíssima, diarreia, vômitos, sensação de febre, incapacidade de ingerir qualquer alimento. Portanto, são tudo, digamos assim, características próprias das abduções nessa época. Sim. Mas eu na altura nem sabia o que era uma abdução, confesso, portanto interpretei como uma febre tropical, e sim, mas depois aconteceram coisas verdadeiramente mágicas para a cultura ocidental, e esse meu amigo, que era poeta, é poeta, um dos poetas mais notáveis de Belém do Pará, e professor na Universidade de Belém do Pará, era especialista. Ele fez o doutoramento na Sorbonne, em Paris, sobre o imaginário amazónico. E ele divertiu-me, eu hoje sei que ele foi um intermediário sem saber, porque ele divertiu-me quando eu fui para a Ilha Marajó, depois posso referir alguns pormenores curiosos do que aconteceu nessa Ilha Marajó, na foz do Amazonas, mas divertiu-me para, mais ou menos com estas palavras, você vem da Europa, mas vai viver aqui coisas que na Europa não são racionalmente entendíveis. E eu vivi coisas absolutamente mágicas. E o que é que pensou na altura que lhe estava a receber essa informação? Com imensa tranquilidade. Eu estive lá 1 mês e tal, não fui picado por um mosquito, não vi uma cobra, não. Mergulhei no Amazonas, não vi aqueles peixinhos que cortam de nos mordiscar, como é que mordiscar, como é que se chamam as piranhas, não? Piranhas, exatamente. Sim. Bom, eu nem sabia os riscos que estava a correr, mas fui protegido pelo contacto que na altura estabeleci, enfim, tudo isso é relatado. Mas eu hoje, aliás, um pouco pelo seu desafio, e já que falou na questão da semiótica, a semiótica eu entendo-a numa perspectiva semelhante à de Humberto Eco, pansemiótica, portanto, semiótica no sentido de comunicação global, não é? Portanto, tudo são sinais, tudo é interpretação de sinais, seja entre seres humanos, que é, digamos assim, a definição mais restrita de semiose, não é? Aliás, semiose tem a ver com o radical seme, que quer dizer sinal, não é? Daí semáforo, semen, etc. Não é? Mas eu vou para uma perspectiva mais ampla, em que a própria ciência pode ser concebida como uma semiótica. O que é que nós fazemos na ciência? Interpretamos sinais, aquilo que chamamos os factos, que nos, os factos que nós tentamos interpretar por uma metodologia científica. Portanto, a própria ciência da natureza, o que é que faz a meteorologia? Interpreta os sinais que capta do ambiente natural. Portanto, eu interpreto a semiótica nesta perspectiva. Na verdade, aliás, no próprio livro, isso ajudou-me, em alguns capítulos, a tratar da comunicação com seres não humanos, curiosamente. E também me envolvi, enfim, na hipnologia anos antes, e portanto na telepatia, e tudo isso me ajudou a compreender do ponto de vista até pansemiótico. Sim, pansemiótica, na realidade. Porque o Humberto Eco, pese embora tenha navegado também por
algumas das áreas da espiritualidade, não foi assim tão longe, não é? Sim, mas abriu uma porta, Sim, realmente, até sim, sim. sobretudo no último livro muito interessante que é, se não me falha agora a memória, Em Busca da Língua Perfeita, assim uma coisa. Sim. Isto é a tradução portuguesa, julgo eu, mas em italiano não sei se é a mesma coisa. Bom, mas isto é, digamos assim, a parte mais consciente. No entanto, já que a Filomena tocou na questão da semiótica, e também nos livros que eu escrevi antes e naquilo a que me dediquei antes na minha vida, não digo profissional porque não vivia disso, não é? Portanto, a minha área de trabalho sempre foi o ensino e a investigação, mas os livros eram um excedente que eu tirava ao sono, não é? Portanto, eram as noites sem dormir que davam origem aos livros. Ninguém vive da literatura aqui em Portugal, a não ser casos muito excepcionais e mais mercantilistas. Mas eu dei-me conta, mais recentemente, de que tudo isto começou de uma forma inesperada, mas que só agora entendo, da ligação entre uma área a que eu me dediquei desde os anos 70, que é aquela em que teve mais dificuldade em ser aceita em Portugal pelo sistema literário, mas curiosamente tem sido aceito fora de Portugal, nomeadamente no Brasil, que fala a mesma língua, não é? Mas até noutros países, França e Estados Unidos, que estranhamente não falam Há português. alguns casos assim. Pronto, que tem a ver com a ciberliteratura. Claro. Porquê é que eu estou a referir isto? Porque só recentemente eu percebi uma circunstância muito engraçada, já que também referiu o STEC. Na verdade, eu não me considero cofundador do STEC, não é? Eu fui convidado pelo meu colega Joaquim Fernandes a participar, mas nessa altura eu tinha fundado um outro centro de ciberliteratura, que era o CETIC, que também o nome é parecido, Sim. Centro de Estudos de Texto Informático e Ciberliteratura. Bom, eu ficava parede de meias com o STEC. E eu hoje percebo porque é que só estávamos separados por uma parede de tijolo, Uhum. porque esse meu colega, assim, teve na altura a amabilidade de me convidar para esse grupo. Ele foi, enfim, o principal animador do STEC, devo reconhecer isso, não é? Embora hoje tenhamos divergência de interpretação desta fenomenologia, e muitas vezes ele vinha até ao meu gabinete, conversávamos e tal, e eu estava estranho, não, quer dizer, parecia que de facto aquele tijolo separava duas áreas completamente distintas, a Uhum. ciberliteratura e a ufologia, se quisermos. Sim. Bom, mas na verdade não, porque ao longo deste contacto, por alturas de 2005, 2006, por aí, Uhum. quando eu questionei o meu contacto, na altura o nome dela era Abeni Sabá, enfim, ela era um ser de Antares, antariano, e Sabá na linguagem antariana quer dizer mensageira, medianeira, Sim. intermediária. Lembro-me que uma das coisas que lhe perguntei foi isto: quando é que nós nos conhecemos? E eu pensava que tinha sido na Amazónia, ou em Belém do Pará. Sim. E ela disse: não, nós conhecemos-nos numa aula de teatro. Você pensamos, aula de teatro. Ora bem, eu na altura também dava aulas na Escola Superior de Teatro, aulas de dramaturgia, teoria teatral, estética, enfim, coisas relacionadas com as artes. E uma aluna que tinha um grupo de teatro, isto foi na Porto Capital, antes da Porto Capital Europeia da Cultura, portanto em 1999, salvo erro, ou 2000. Sim, foi por aí. 2000, Primeiro em Lisboa, que terá sido em 97 e depois Porto. foi 2000, exato. Porque tudo foi em 2000 que houve a viragem. Eu fui à Amazónia em 2001, isto aconteceu em 99, porque estavam a Uhum. preparar os espetáculos para a Porto Capital Europeia da Cultura, que acho que foi em 2001. Bom, exatamente. Bom,
Entretanto, o meu pai falece em 2000, também há uma relação com a morte do meu pai para que tudo isto se despolete. Eu hoje sei, são questões kármicas que hoje tenho conhecimento disso, mas na altura estava completamente às cegas sobre isso, mas foi, portanto, nessa ocasião que essa aluna me desafiou para fazer um espetáculo de poesia eletrónica, que era aquilo que, enfim, e pediu-me para eu dedicar, a disciplina até era uma disciplina de opção, na altura, de poesia, para fazer um espetáculo de poesia cibernética, poesia eletrónica, enfim. Sim. E eu disse, acho que não, estes textos são textos para serem gerados por computador, lidos, portanto acho que não funcionam em palco e tal. Bom. Nessa aula, que foi a única aula que nessa disciplina eu dei a pedido dela para falar sobre poesia eletrónica ou poesia cibernética, quando eu cheguei à sala, estava um ser muito bizarro. Essa disciplina, embora de opção, tinha às vezes pessoas que me pediam para assistir, até de belas artes e isso, portanto, amigos de alunos e tal. E nesse aspecto não estranhei, mas lembro-me perfeitamente, como se tenho aqui o retrato diante de mim, desse corredor, e quando eu ia abrir a porta da sala, estavam os alunos todos à espera, eu chego sempre atrasado, hoje não cheguei muito, mas enfim, a nossa conversa, e os alunos estavam à espera, como sempre pacientes e amigos, e encostada à porta estavam uma moça assim com um aspecto muito exótico, mas eu não estranhei porque, como às vezes havia pessoas das Belas Artes que me pediam para assistir, pensei que fosse alguém das Belas Artes, mas estava completamente distanciada do resto dos alunos. Pediu para assistir, eu iniciei a aula, fiz uma introdução. Ainda não tinha ligado o computador. Quando ia ligar o computador, ou seja, aquilo que realmente motivava a razão de ser do tema que eu queria tratar nessa aula, esse ser que se sentou também distanciado dos alunos, assim num canto da sala, levanta-se, agradece e vai-se embora. E pensei assim, deve ter achado isto uma grande chatice, foi-se embora. Bom, eu hoje sei que esse ser foi o primeiro contacto extraterrestre que esteve na minha aula, sem eu saber que era um ser de aparência humana, mas não humano. Eu no livro até dedico um capítulo a essa busca, porque eu anos depois fui pedir os registros das pessoas presentes na aula, tentei telefonar para alguns ex-alunos na altura, isto foi uns 3 anos depois, ou 4, para saber se eles se aperceberam desse ser que ali apareceu e tal, e ninguém deu conta dessa estranheza, mas foi aí que aconteceu esse primeiro contacto. Mas viram, mas houve alunos que viram. Eu tenho a ideia que uma resposta ou duas que recebi se lembravam de alguém que estaria ali, mas não prestaram grande atenção, mas era um ser que dava nas vistas pela forma bizarra como se apresentava. E falava num português escorreito, quer dizer, sem sotaque, sem nada. Ora bem, porquê é que eu estou a contar este episódio? Porque isto liga o STEC ao CETIC, Claro. a ciberliteratura à ufologia. Ou seja, a única aula em que eu dediquei a esta área foi aquela aula em que eu pela primeira vez tive alguém que era da área da ufologia numa aula de ciberliteratura. Portanto, aquela parede de tijolo entre o STEC e o CETIC quebrou-se ali sem eu saber. E então, uns dias depois, assim por trás da orelha, não sei como, não é? Surgiu-me uma solução para responder sim à sugestão dessa aluna ao não que eu tinha dado inicialmente, de que não faria sentido uma aula de poesia em palco, de poesia eletrónica. Porquê? Porque me começou a ocorrer uma trama
para dar um espetáculo, fazer com esses textos um espetáculo teatral. Fazemos depois a dramaturgia sobre esses textos, em que essa aluna também colaborou. Eu até lhe vou mostrar a capa dele. Alet Sator é em espelho Rota das Estrelas. E todo o espetáculo, que deveria, se tivéssemos orçamento para isso, decorrer numa nave espacial. Portanto, era uma espécie de espetáculo teatral de ficção científica que depois foi transformado numa ópera. Enfim, como dizia o compositor, foi a ópera, não terá sido a melhor, mas foi a mais barata do mundo. O título completo é Alet Sator, Rota Stella, Alet Sator XPTO Cosmos 2001, portanto isto foi representado em 2001. Mais tarde, o que é que eu percebi da trama dramatúrgica dessa peça? É que ela era nem mais nem menos do que aquilo que em ufologia se chamava na altura a Operação Resgate. O espetáculo começava fora do palco, portanto, com umas caixas vibratórias que faziam estremecer o chão e tal, uma espécie de ramão. A Terra sofria um colapso e depois os espectadores entravam na sala, que era a nave que os iria levar a um outro planeta habitável para o desastre planetário da Terra. E todo o espetáculo decorria, embora de forma poética, dessa forma. E eu hoje percebo por que razão é que me surgiu inconscientemente esta ideia de dramatizar a Operação Resgate, que se falava na altura, estamos naquela fase de transição do milénio, portanto havia aquelas coisas apocalípticas, não é, do fim do mundo, enfim, que ainda não aconteceu e possivelmente não irá acontecer da maneira como as pessoas muitas vezes pensam. E isto foi muito significativo para mim a posteriori, não na altura. E então eu percebi que esses textos que eram gerados por um programa aleatório, que eu programei, digamos assim, de forma aleatória, mas comecei a perceber que desse caos nascia a ordem de sentido. Ou seja, esse trabalho já foi um sinal para ser interpretado mais tarde. Mais tarde. Mas eu também admito que foi esse ser que esteve presente nessa aula que, de forma telepática ou coisa parecida, me deu, digamos assim, instruções telepáticas para eu seguir em frente e passar do não ao sim. Portanto, Induzido. está a ver todas estas sincronicidades como a nossa vida é engendrada de forma surpreendente e fascinante quando vemos isso a posteriori. Isto só para dizer que tudo aquilo que eu vivi para trás que nada tinha a ver com a ufologia, foi tudo aquilo que depois eu reinterpretei e vi que coisas aparentemente dispares, que não tinham nada uma coisa a ver com outra, tinham esse propósito, esse direcionamento. E daí eu ter tido essas experiências e ter usado a ufologia como uma forma de, digamos assim, por uma via mais científica, se quisermos, ou dentro do possível, daquilo que a ciência consegue alcançar sobre isto ainda, não é? Porque a ciência ainda vai arrastada pelos acontecimentos de que muita gente vivencia, tentar dar para mim e depois partilhar com os outros uma explicação para a forma como sem muitas vezes a ciência, hoje começa a admitir, mas na altura não admitia, há 20 e tal anos atrás, não é? Dificilmente admitia, termos contacto com seres que eu chamo exoterrestres, sejam extradimensionais, sejam extraterrestres, intraterrestres, portanto, seres não humanos, e eu estava a ter esses contactos sem saber, e foram eles que, de certa maneira, me levaram da semiótica, da ciberliteratura à ufologia. Não sei se consegui dar uma ideia de um começo que não tem começo. Sim, obrigada, obviamente, como disse logo de início, a sua vida, logo desde o momento, nesta existência, começou a manifestar-se, portanto,
tudo se desenvolveu nesse sentido de aproximar com um projeto, um programa existencial em que necessariamente esteve ligado a todas estas áreas, e que levou também naturalmente à possibilidade de entender os próprios contactos que teve com esses seres. E gostaríamos obviamente, toda a conversa acabará aqui no The Talk and Talk Zone, acabará por estar muito focada nesta área mais concreta, tendo em conta que tem realmente uma vasta experiência, muito versátil, de vários campos, nomeadamente aqui introduzir algo que provavelmente poucas pessoas conhecem, a ciberliteratura, portanto, não é todo um mundo de inovação, digamos assim, ao nível de trabalho que foi desenvolvendo, mas vamos centrar na área da ufologia. E, neste caso, gostaria de perguntar um conceito que tem trazido também para a discussão do tema, é o conceito de ufognose. Ou seja, não centrar, portanto, a ufologia é a área do saber, ou o campo disciplinar que toca, digamos assim, tudo o que tem a ver com contactos com seres extraterrestres, multidimensionais, desde a casuística, portanto, o avistamento de naves e todo um outro conjunto de fenómenos de contactos, sejam por abdução ou contactos com um outro fim, mas também uma série de outros fenómenos, como os desenhos nos campos de trigo, etc. Tem várias vertentes e uma delas, que é que o Pedro, digamos assim, vai explorando, é o Fognose, que é uma vertente que explora a ufologia como nesta possibilidade de contactos com seres de outros planos do cosmos, no sentido também de apoiarem de alguma forma o próprio processo e o próprio projeto, ou o próprio karma do planeta Terra, digamos assim, no que diz respeito a questões conscienciais. Não sei se estou a falar conforme, de facto, é o entendimento correto ou fognose. O que eu gostaria de lhe perguntar é, tendo em conta que vivemos tempos particularmente cruciais, digamos assim, em que muitas decisões estão a ser tomadas neste momento relativamente ao direcionamento do próprio planeta, já gostaria que nos explicasse como é que ela se interliga também na sua perspectiva com a ufologia e como é que podemos entender o foco nosso do ponto de vista, não é, da humanidade. Enfim, o termo ufognose é um termo que eu uso, digamos assim, um neologismo que eu criei para o uso próprio, para distinguir da ufologia por esta razão. Na verdade, o que está em causa aqui é a questão da vida exoterrestre, para não falar só em extraterrestre, porque pode incluir outras modalidades interdimensionais, transdimensionais, intraterrenas, enfim, tudo isso. E aquela ideia muito enraizada na cultura ocidental, nomeadamente pelo existencialismo francês, que marcou muito a minha adolescência, não é? Aquela interrogação, se estamos sozinhos no universo, que é uma coisa que parece-me completamente absurda, como é que é possível, com os conhecimentos, mesmo dentro do campo de uma perspectiva astronómica, também me interessei por outras coisas como autodidata, não é? E às vezes sempre fiz mais uso das coisas que aprendi como autodidata do que as coisas que aprendi em termos académicos. Mas, além de ter sido autodidata em muitas coisas, também passei por um pequeno autodidatismo em astronomia, enfim, em hipnologia, etc. E, portanto, interessei-me praticamente por tudo menos por uma coisa. Economia e finanças é coisa de que sou totalmente leigo. Bom, e hoje sei porquê também. Mas, do ponto de vista astronómico,
Hoje parece-me um absurdo essa interrogação mesmo de autores como o Camus, por exemplo, aquela ideia de absurdo, existencialista, só nasce da ideia de que estamos numa solidão cósmica, que é um absurdo, porque ainda que vamos por uma perspectiva astronómica, que não é aquela que eu tenho hoje, neste espaço, nesta dimensão 3D, como costumamos chamar, não é? Matérica, podemos aceitar que o cosmos tem a estrutura que a astronomia lhe atribui. E faz algum sentido imaginar que um universo tão vasto, o infinito, em termos espaço-temporais, só tem a vida neste calhauzinho aqui descentrado da Via Láctea? É um absurdo. Então, a cultura ocidental foi muito marcada, penso eu, por razões até inclusivamente religiosas, não é? Porque a cultura centrada, por exemplo, na tradição bíblica e católica, centrou muito tudo no ser humano, como se o ser humano fosse o centro do universo. E essa talvez seja uma das razões porque o ser humano, no seu ego inflado, se considerava o centro de toda a existência. Sempre me pareceu um absurdo essa perspectiva. Ou seja, quando os ufólogos acham muito estranho que exista vida fora da Terra ou exo-humana e dizem, para coisas extraordinárias tem que saber provas extraordinárias. Mas quem é que considera isso extraordinário? Quem não aceita. Quem é resistente a essa ideia. Portanto, eu como considero isso o normal, inverto o ónus da prova e considero que o que é preciso provar é que só o ser humano é que existe aqui neste calhauzinho do universo. Isso é que precisa ser provado, que é um absurdo completo. Então, a meu ver, toda a ufologia assenta, digamos assim, nesta ideia errónea de que estamos sozinhos no universo e andamos à busca, e nós é que somos sempre os protagonistas neste ego inflado do ser humano, de vida ou de sinais de vida fora do planeta. E então, é normalmente o caminho que segue a ufologia, procurar ver luzes no céu, interpretá-las, nunca chegam a conclusão nenhuma, não é? Porque são rastros de coisas que acontecem noutras dimensões. E, portanto, essa ufologia, digamos assim, que é um dos degraus por onde a ufologia, a ovniologia tem a ver com isso mesmo, não é? O estudo de objetos não identificáveis ou não identificados, para quem tem experiências estão identificados, mas para outros não. Mas a verdade é que essa investigação casuística, digamos assim, é importante, sem dúvida, até um certo ponto, mas chegamos a um determinado degrau e esbarramos com uma parede de impossibilidades explicativas. E então temos que saltar de degrau. Eu uso o termo ufognose para distinguir desta procura ainda insistente, mas que compreendo, é, digamos, o princípio do caminho, não é? Todos começamos a subir uma escada pelo primeiro degrau e vamos subindo por aí fora. Mas é o primeiro patamar, não é? De andar à procura de luzes do céu, de outros sinais e tal. Bom. Mas daí resulta uma série de conhecimentos que enriquecem muito, digamos assim, uma perspectiva para já, digamos assim, científica do que essas aportações nos vão trazendo para reflexão no âmbito dos novos paradigmas da ciência. Não digo dos paradigmas da ciência newtoniana, do positivismo científico. Hoje a ciência ultrapassou isso, está muito longe dessa ciência do senso comum. Mas a verdade é que a ufologia ainda vive muito impregnada dessa perspectiva de uma ciência positivista à moda do Augusto Comte no século XIX. Pronto. Quando temos a física quântica já a dar provas de muito do que se passa no invisível e que explica muitos dos fenómenos que ocorrem na matéria, não é? Portanto, há também
necessidade de os próprios métodos Exatamente. serem equacionados, a termos método que possam explicar também um conjunto de fenomenologia que existe em vários campos, não só da ufologia, mas pronto. Sim, a física quântica abriu uma porta, Sim. encarou uma porta para lá da física, o que eu chamo o pensamento quântico. Porquê? Porque os pressupostos lógicos que estão, digamos assim, subjacentes à teoria quântica aplicada à matéria, que é a física quântica, hoje começa a ser transposta para outras áreas de conhecimento, nomeadamente nas ciências humanas, na psicologia, na parapsicologia, enfim, por aí fora, até nas artes, na arte. Agora deixa-me contar um episódio muito engraçado, nas tais sincronicidades que têm a ver com isso. Nesta fase mais complicada das minhas vivências, eu tive um convite para ir fazer uma palestra numa cidade com um nome muito engraçado no Brasil. A minha ligação ao Brasil, não sei porquê, sempre tive lá um chamado, e hoje sei porquê, que era Juiz de Fora, perto do Rio de Janeiro. E eu achava muita graça ao nome, não é? Hoje sei a razão do nome, não é? Porque era uma pequena cidade, não tinha juiz, ele vinha de fora do Rio de Janeiro, portanto chamaram a cidade Juiz de Fora. E onde existe uma grande universidade, em Minas Gerais, não é? A Universidade de Minas Gerais está ali radicada, portanto, e fiz uma palestra, arrisquei. Porque essa peça, inicialmente teatral, Alet Sator, Rota das Estrelas, depois, por colegas da Universidade de São Paulo, da PUC, melhor dizendo, acabou por ser transposta para a hipermédia. Com uma estrutura completamente diferente, tanto de discurso teatral, enfim. Eu fui aí apresentar esse trabalho da Alet Sator em versão hipermédia, uns anos depois, mas relacionando com a teoria quântica. E eu dizia, será que eu estou a falar coisas corretas? Será que não estou a aventurar-me num campo que não domino completamente, porque não sou físico, naturalmente, não é? Claro. E, apesar dessas minhas dúvidas, quando no regresso desse colóquio há uma carrinha que me leva da Juiz de Fora para o Rio de Janeiro para apanhar o avião, e quem é que vem na carrinha? 2 químicos quânticos, nem eram físicos, eram químicos, eu nem sabia que havia química quântica. Sim. E vinha falar com eles durante toda a viagem. E questionei-os sobre isso. Quer ver a resposta que eles me deram? E eles disseram, nós nunca pensamos nisso, porque eu falei nos pressupostos lógicos que estavam subjacentes à teoria quântica. A não localidade, a não causalidade, enfim, uma série de coisas que nos parecem contrárias ao nosso senso comum, aquele que nós usamos na nossa vida empírica. E eles disseram, olha, nós nunca pensamos nisso, nós vamos para o laboratório, fazemos experiências, registramos os valores, mas nunca pensamos nos suportes lógicos com que trabalhamos. Ou seja, acabaram por me tranquilizar durante a viagem de que o que eu disse não seria assim um disparate completo. Portanto, esta ligação entre a teoria quântica e a ciberliteratura a que eu me dedicava, aí ganhou mais consistência, pelo menos eu fiquei mais à vontade, para falar não numa teoria quântica do ponto de vista meramente físico, mas como uma outra forma de pensamento, um outro paradigma de compreensão da realidade que a física quântica inaugurou e que hoje invade inclusivamente as próprias artes. Enfim, podemos depois explorar isso. Então está a ver as sincronicidades de que a vida se tece. Portanto, o termo ufognose é um termo como outros que eu usei, se calhar ciberliteratura também não é mais adequado, mas eu na altura estive ligado aos inícios da inteligência artificial na APIA, Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial dos anos 70, por aí. Estes telefones. E depois abandonei esse grupo porque era tudo engenheiros, eu
era um autodidata, digamos assim, em termos de programação, portanto, o diálogo era difícil desse ponto de vista puramente técnico. Mas, na verdade, a ciberliteratura usava uma inteligência artificial ao contrário, não para imitar a produção humana, artística humana. Eu trabalhei com o Abraham Moles, que foi quem inaugurou essa ligação da arte à informática, com livros que eu traduzi, tive ocasião de traduzir, Arte e Computador. Estou só, não se cala. Uhum. Bom, isto está em silêncio. E agora perdi-me. Estava a falar da ufognose e... Pronto. Portanto, o fognose foi um termo que eu passei a usar em termos pessoais, particulares, como o conhecimento que resulta da investigação ufológica. Portanto, não sei se me faço entender, é toda essa aportação de conhecimento, mas que nos leva para uma outra abordagem da realidade e do universo, que necessariamente é catapultada para novas teorias científicas que hoje começam a ser exploradas, como, por exemplo, a ideia de multiverso, de que todo o universo e nós próprios somos multidimensionais, a teoria dos mundos paralelos. Portanto, são tudo teorias novas que a própria ciência começa a explorar e que explicam aquilo de que a ufologia anda à procura, mas esbarra sempre com uma parede, porque está agarrada a um positivismo positivismo ainda que não ajuda também a abrir para estes entendimentos. Exato. O que eu gostaria de perguntar então é, tendo em conta a sua experiência de contacto, que é relatada no livro Crónica de um Contacto Extraterrestre. Aliás, algo que também gostaria de perguntar, o que é que motivou partilhar desta forma também a sua experiência, tendo em conta que, enfim, estamos a falar de algo que desafia a compreensão da realidade, diria, da maior parte das pessoas, muitas pessoas por isso também optam pelo anonimato, porque não se querem expor e nem ou por questões de reputação, como seria de pensar também o seu caso. O que é que o levou a partir para essa decisão de partilhar através de um livro ou através das palestras que tem vindo a fazer? O que é que o motiva? Inscreve-se também nesta, digamos assim, nesta movimento da ufognose. Como é que foi o seu processo interno de eu vou fazer isto, não me importa o que possam pensar, e qual foi a sua motivação? Bem, a motivação, em princípio, quem passa por estas experiências, que é no meu caso, não terá sido o caso de todas as pessoas que passam por isto, foi extremamente difícil, traumatizante, depois teve momentos bons, mas, enfim, por razões que eu hoje entendo e na altura, quando escrevi o livro, não entendi ainda, portanto, não me revejo inteiramente no que deixei escrito, mas achei que foi uma experiência tão insólita e eu hoje sinto-me gratificado por tudo aquilo que aprendi à custa dessa experiência, que era tão difícil que eu fui levado ao suicídio, estou vivo, mandaram-me para trás, não é? Até por uma experiência de quase morte passei, que não foi bem, digamos assim, dentro dos padrões habituais, mas enfim, eu também relato isso no livro. Mas que eu na altura interpretei até como se fosse uma espécie de iniciação. Hoje sei que as coisas não são bem isso, talvez, admito. Mas achei que foi tão enriquecedor para mim que eu me sentia na necessidade de partilhar isso com os outros. Isto não pode ficar comigo, não pode ir comigo embora quando eu partir daqui. Então arrisquei a minha reputação, como diz, a escrever aquilo em que poucas pessoas ainda aceitam, não é?
Mas também o que acontece quando as pessoas passam por esta experiência é aquilo que se chama uma metanoia, uma mudança completa de vida, de pensamento, de modo de estar na vida. Essa mudança completa de consciência, ou estas experiências levam a isso. Sim. Portanto, eu aposentei-me do ensino antes de tempo, o mais cedo possível, não é? Para me libertar dessa rotina profissional e ter a liberdade, digamos assim, de arriscar a minha reputação sem beliscar as instituições onde estava envolvido. Portanto, essa foi a razão, foi apenas um desejo de partilha com os outros de algo que achei que era importante. Não deixar isso comigo e isso morrer comigo, não é? Ou seja, quis partilhar realmente essa experiência por considerar que era relevante também para outros Exatamente. estarem, saberem, enfim, todo o seu processo, pese embora mencione que em termos de experiência pessoal portanto, sente-se gratificado, mas muitas das vezes refere como uma experiência não tão positiva ou traumatizante. Gostaria de partilhar em que situações é que sentiu que isso não estava a ser bom para si ou também as situações em que realmente percebeu que viveu algo verdadeiramente extraordinário, não é? Que não está acessível a todas as pessoas e também por isso pode levar a esses estados de alguma perturbação, não é? Porque quando não encontramos explicações para aquilo que nos acontece, é normal passar por essas situações mais confusas, que hoje interpreta como uma iniciação de algo, e por isso estamos também aqui a falar, mas gostaria de partilhar connosco o que é que foi menos bom e o que é que foi realmente bom nessa experiência. Bom, o que foi bom foi, sobretudo, além de seres extraordinários que eu conheci, não é? Foi também aquilo que eu hoje sei é que eu estive, digamos assim, sujeito, como é que é de explicar? Eu fui alvo de forças contraditórias, positivas e negativas. Portanto, isso levou a contradições de vivência que eu cheguei a pontos daquilo que pode levar a estados de loucura, por exemplo, de situações sem saída, becos sem saída, situações de uma tensão psicológica terrível, não é? Para além de outras questões até de abduções com consequências físicas muito desagradáveis, etc. Mas isto é uma perspectiva que eu tenho hoje, na altura em que escrevi o livro, ainda não tinha consciência, estamos sempre em evolução, portanto já lá vão uns anos depois que escrevi o livro, mas eu fiz questão de, ao escrever o livro, partilhar as reflexões e as investigações que fiz durante as minhas vivências. Foi uma forma de ser autêntico comigo próprio naquilo que deixei escrito. No entanto, eu penso que esse contributo, o meu desejo de escrever ou de testemunhar, porque eu antes disso dedicar-me sempre à literatura, à dramaturgia, que portanto nada a ver com a ufologia, não é? Embora me interessasse, não tinha tempo disponível para me dedicar propriamente a essa área. No entanto, achei que o momento que estávamos a viver era imprescindível alguém deixar um testemunho de que as coisas estão numa mudança tão acelerada, numa transição planetária tão acelerada, que a ampliação da consciência humana para o que é realmente a realidade, mesmo cósmica, não é? Portanto, uma abertura cósmica para a convivência com outras civilizações mais evoluídas que a nossa, com outros seres mais evoluídos, etc., era fundamental para que esse processo evolutivo do próprio planeta, essa evolução planetária, se processasse com a humanidade compatível com a Terra. Porque a Terra está evoluída e o ser humano, por isso é que nos falta tanto tempo e tanto gente nova como gente mais idosa sente a falta de tempo
que já não há aquelas tardes infinitas da minha infância, não é? Que Sim, o tempo não dá para nada. Porquê? Porque a Terra está a vibrar a mudar, não é? a um Já ritmo. não podemos viver, digamos assim, aquela sensação que é descrita na canção dos Chutes e Pontapés de antes, o tempo corria lento. É, Não é? De antes o tempo corria lento, meu, agora já não é? isso, agora, recorrendo ao tal conceito do fogo 9, tem a ver com a chamada ressonância Schumann, não é? Sim, Portanto, o exatamente. estado vibratório da Terra está muito mais acelerado do que a maioria dos seres humanos está a acompanhar, está em dificuldade em acompanhar. Daí hoje dizer que há duas humanidades em convívio, e em litígio, melhor dizendo, daí esta Sim, turbulência que estamos a viver, não é? Há aqueles que estão, de facto, num ritmo harmónico com a vibração planetária e outros que estão desfasados. Daí esta dificuldade de diálogo entre estas duas humanidades que estão a conviver lado a lado, mas de forma incompatível. No entanto, agora perdi-me outra vez. estamos a falar da fognose e da transição planetária, e pronto, aqui no seguimento da sua decisão de partilhar Sim, essa exatamente. dúvida. Pronto, eu achei que era importante partilhar esta minha vivência, como há outros que também têm tido, milhares de pessoas que têm tido este tipo de vivências de contacto, de abdução, etc. A minha preocupação não foi relatar isso, como disse, mas documentá-la, que é diferente, e comprová-la na medida do possível, até uma análise da ADN eu fiz, não é? Que vale pelo lado negativo, se quisermos, depois podemos explorar porquê. Eh, No entanto, portanto, eu tentei provar da melhor maneira possível o quê? Os rastros que ficam na nossa dimensão 3D de coisas que ocorrem em dimensões mais elevadas. Claro que esse conceito de prova não é a prova que as pessoas positivistas querem, é um rastro de algo que fica nesta dimensão, de coisas que acontecem noutras dimensões. Portanto, nós estamos a lidar com fenómenos interdimensionais. E Sim, como tal, a ufologia esbarra sempre com uma parede, contra uma parede, quando se limita à factualidade, à ufologia casuística, e não passa daí. Portanto, há que dar o salto epistemológico. E esse salto epistemológico, realmente, hoje a ciência contemporânea, nomeadamente a partir da física quântica e outras teorias físicas, outras teorias científicas, começam a abrir portas para uma compreensão, uma outra compreensão do que é a existência, do que é a realidade, do que é o universo, de quem nós somos, enfim, tudo isso, não é? sim, Portanto, foi uma partilha realmente de uma experiência que me abriu as portas para esse conhecimento que eu nunca esperei vir a ter, não é? Uma peça de teatro que eu escrevi há muitos anos, aliás na adolescência, depois foi publicada anos mais tarde, com um nome, mas que a segunda edição teve o nome Há Alguém Aí? Ou seja, eu hoje tenho resposta, e na altura só fazia a pergunta. na realidade, nós estamos a assistir, entre muitas coisas, também um crescendo do olhar sobre estes temas da paranormalidade, da parapsicologia. Aliás, temos na Estação Pública a passar um programa bastante interessante, para além do cérebro, patrocinado pela Fundação Pial e pelo Luís Portela. Temos médicos já, portanto, pessoas que vêm do seio da medicina a falar que existe vida além da morte, suportado nas experiências que têm no exercício das suas funções. E temos, obviamente, no campo da espiritualidade, todo um conjunto de pessoas credíveis que há anos e há décadas a fio têm servido de veículo para partilha de mensagens ou de informações que possam ser úteis para quem quiser realmente estar conectado com esse tipo de, digamos assim, de consciências. De Michael Salla fala efetivamente descreve 4 grandes tipos de seres que se relacionam com a Terra, portanto, seres alienígenas que se relacionam com a Terra. Ele faz menção aos que ajudam, aos intrusos, os manipuladores e os vigilantes. Portanto, estabelece estas 4 categorias. Eu acrescentaria os viajantes que passam por aqui em turismo, não é?
Fazem exoturismo? Exatamente, exatamente. Hoje estamos na era das exociências, tudo é exopsicologia, exobiologia, exopolítica, etc. Não é? Não, mas Exossemiótica, como também me chamam exossemiótico. pronto. Bem, os que vêm fazer exoturismo vêm desfrutar, então em princípio não farão assim Então, grande sim, massa, a não ser o facto de estarmos em contacto com frequências energéticas de outro nível e que podem, de alguma forma, afetar-nos. Mas a questão é que já há um conjunto de gente a falar sobre estas realidades. Aliás, nós temos relatos dentro do seio militar, ao nível da governação, temos o exemplo do Paul Hellyer, portanto, ex-ministro da Defesa do Canadá, temos o exemplo de Haim Eshet, ex-chefe de segurança de um programa aeroespacial de Israel, a falar de contactos entre humanos e alienígenas. Temos o caso, pronto, que são talvez as maiores referências da casuística, o Roosevelt, não é? Uma queda de nave, ou no Brasil também um caso bastante significativo de Varginha. Temos neste preciso momento, 2024, 2025, a decorrer no Congresso americano, portanto, uma comissão de inquérito onde têm vindo a ser testemunhados, de facto, contactos com naves, com entidades biológicas alienígenas lá dentro. Portanto, tudo isto se passa e o mundo, ou uma parte, ou a parte significativa do mundo, ou a maior parte das pessoas do mundo não estão realmente a acompanhar o fenómeno. Obviamente sabemos que há encobrimento, há uma série de situações que não convém, a própria ciência, como é que vai defender uma série de situações, a história da humanidade, etc. Tudo isso são situações muito incómodas e é normal que haja esse encobrimento, mas de facto há este movimento de transição planetária e talvez por esse mesmo movimento há uma certa urgência. Muita urgência, muita urgência. Representa uma abertura de consciência para uma realidade que está a ser falada factualmente, discutida dentro da agenda política e, efetivamente, há uma grande maioria de nós aliados desta mesma realidade. O que eu gostaria de perguntar é, tendo em conta estas motivações diferentes que fala Michael Salla e a sua experiência de contacto, como é que entende que esta transição se vai processar planetária e o que é que poderá desenvolver-se em termos destas relações com a Terra ou com os terrestres, no sentido deste movimento? O que é que o Dr. Pedro Barbosa, daquilo que investiga, daquilo que sabe e das suas experiências, entende sobre esta relação no sentido daquilo que será os destinos da Terra? Bem, tudo o que disse dava para mil e uma respostas. Mas chamou-me a atenção citar o Michael Salla, que é um dos fundadores da exopolítica e, no entanto, é muito mal visto por certos setores da própria exopolítica, porque é aquele que é mais ousado, não é? Então, que sai mais fora do mainstream, não é? Digamos assim, daquilo que se vai aceitando como politicamente correto falar. Bom, é claro que houve gente corajosa, como esse ex-ministro do Canadá, o Paul Hellyer, etc., que dão a sua identidade, o seu corpo ao manifesto, não é? E o caso dos whistleblowers, que, enfim, aqui também pode haver alguma intencionalidade de ir sensibilizando a população para coisas que mais cedo ou mais tarde o véu vai abrir-se, está a abrir, não é? O que me choca mais não é tanto a ciência mainstream, a ciência que nem é ciência, a ciência por natureza é aberta ao conhecimento, ao desconhecido, Sim, não há ciência sem... A ciência existe porque quer descompreender o desconhecido, do contrário, claro. é um compêndio, é um ponto, é uma sebenta de um curso que se tira
e onde as pessoas ficam fechadas nos seus apontamentos, não é? Portanto, e muita gente, infelizmente, vive a ciência dessa forma ainda, não é? Mas os verdadeiros cientistas são os mais descrentes na ciência, ou seja, o método científico é talvez, na minha perspectiva, porque eu comecei pela medicina e, portanto, também tenho formação científica, embora não tenha feito uso dela, porque enverdei por outros caminhos. Mas os cientistas, quem tem aquela mente que diviniza a ciência com o único conhecimento válido, é gente que não é cientista. Porque os cientistas são quem mais duvida do método científico, porque o método científico, por natureza, está sempre em evolução, a desdizer-se, a criar novas teorias, novos paradigmas, e hoje estamos numa mudança de paradigma tão acentuada que cria essa divisão na humanidade e, digamos assim, as instituições dominantes, mainstream, inclusive os média, não é? Portanto, as coisas estão a ser faladas mais na internet, porque os média tradicionais, se é que não estão proibidos, poucos jornalistas se atrevem a abordar estes assuntos com seriedade. Relativamente à exopolítica, eu acho que o Michael Salla, como outros nessa linha, estão de facto empenhados em abrir as portas, porque não é a exopolítica assenta numa perspectiva de que é necessária uma diplomacia exoterrestre. Sim. Porque, repara, hoje estamos no domínio epistemológico das exociências. Há exopolítica, exobiologia, exosemiótica, exodireito, exopsicologia. Portanto, hoje a própria ciência começa a entrar num degrau de cognição, de conhecimento, que não se circunscreve ao domínio terrestre, mas passa para o domínio extraterrestre, o exoterrestre. Bom, portanto, a exopolítica é uma das áreas que desempenha também essa função. Perdi-me uma vez mais em relação ao que queria dizer. Estava a falar de Michael Salla e da exopolítica e de, efetivamente, pronto, se ter distanciado daquilo que é a linha ainda que domina o Sim, pensamento. o Michael Salla, que foi um dos fundadores da exopolítica, e que é contestado por várias pessoas que se dedicam à exopolítica. Porquê? Porque ele vai, se calhar, longe demais. E pode cometer erros, mas quem é que não comete erros no plano em que estamos? Todos nós. Possivelmente estamos aqui por isso mesmo, não é? Portanto, errar é humano, como se dizia nos tempos do latim, não é? Errar é humano est, não é? Portanto, acho que, apesar de, nomeadamente aquela arqueóloga francesa, Helena Danaa, que Sim. é muito apoiada pelo Michael Salla, também diz coisas às vezes, na minha perspectiva, um pouco delirantes, mas na verdade chama a atenção, apesar dos erros, para coisas que nos obrigam a pensar, isso é que é importante, e cada um vai construindo a sua visão do mundo, é isso que é importante. Apesar dos erros, nós irmos construindo o nosso puzzle pessoal, não é? E, portanto, o meu puzzle e o seu e o de outra pessoa será diferente, mas é importante que os nossos puzzles se abram a uma outra consciência, que já não é apenas terrestre, mas cósmica. E esse é o meu empenho, sempre foi, mesmo naquilo que escrevi, ou muito daquilo que eu escrevi, que é, de facto, a necessidade da humanidade passar a ter uma consciência cósmica e não uma consciência puramente terrestre ou terrena. Portanto, a ufologia, era isso que eu queria dizer. A ufologia, ou mais particularmente aquilo que eu chamo ufognosa, ou os conhecimentos que resultam da ufologia, levam-nos necessariamente a uma outra visão do universo. E essa visão é uma visão cósmica. Portanto, esta transição da humanidade leva-nos à necessidade de uma diplomacia cósmica, que é aquilo que a exopolítica, de certa maneira, em que a exopolítica assenta, a meu ver. E é essa a parte da exopolítica que me interessa. Portanto, eu penso que tudo isto contribui para que a humanidade possa acompanhar a evolução energética que está a acontecer na chamada
em Gaia, digamos assim, Gaia não no sentido da cidade vizinha do Porto, não é? Mas Gaia, planeta Terra, portanto, que do ponto de vista mais ecológico é considerado uma espécie de planeta vivo, portanto sim, um ser vivo, parasitado por muitos seres, não é? Entre os quais alguns seres humanos, não é? Que estão a parasitar a Mãe Terra. Portanto, tudo isto tem que mudar e temos que acompanhar realmente a mutação que é necessária para que realmente o próprio planeta sobreviva. E eu penso que os seres que estão neste momento a intervir, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial e da experiência atómica que ocorreu a partir daí, porque o risco do uso bélico da energia atómica uhum, não atinge só a humanidade, os seres humanos, atinge sim, os outros seres vegetais, os próprios animais, mas também seres que aqui vivem, seres extraterrestres, intraterrenos, extraterrestres, que têm aqui as suas bases. Portanto, isto, além de afetar, obviamente, todo o sistema solar, e se a Terra explodir, há um desequilíbrio completo do sistema solar. Portanto, eles estão a preservar, a meu ver, aqueles que estão, de facto, empenhados pelo lado positivo em conter esta situação de pré-catástrofe que estamos em risco de viver com a loucura humana, não é? Sobretudo de muitos dirigentes políticos, é de salvaguardar aquilo que a humanidade, ou que muitos seres humanos desconhecem, é que a Terra não é nossa, nós é que pertencemos à Terra, sim. não somos donos dela. Exatamente, ou seja, nós temos a oportunidade de desfrutar deste planeta com tudo o que ele tem de bom e menos bom, A mas oportunidade e a aquilo que tem responsabilidade. exatamente, aquilo que ele tem de menos bom também é Não muita é? reação do próprio planeta ao que estamos a fazer com ele. Muito Exatamente. provavelmente podemos interpretar dessa forma. Portanto, Pedro, já estamos aqui realmente a caminhar por campos e áreas que envolvem muitos passos, não é? A serem percorridos no nosso planeta, pelas sociedades onde estamos envolvidos. Mas há, de facto, aqui, como diz, um conjunto de gente que vem, enfim, com excessos, sem excessos, mas que têm realmente algo a dizer sobre estas áreas e que podem agregar valores para terceiros, nomeadamente esta situação de serem identificadas, e quem estuda ufologia, portanto, é uma área em que se desenvolve no plano internacional, portanto, há uma rede, há uma comunidade que se interconecta em partilhas, em casos, em discussão e teve um desenvolvimento provavelmente maior e a comunidade pôde crescer por força também da internet, não é? Que aproximou mais as pessoas, porque até então eram grupos mais restritos e que se deslocavam para aqui para lá para estar em contacto com quem tinha também esses interesses e essas pronto, atividades mesmo concretas de pesquisa e investigação, mas são reconhecidos por muitas destas pessoas que estão a falar de um lado e do outro, nomenclaturas relativamente a diferentes tipos de raças alienígenas, ou exoterrestres, ou extraterrestres, ou interterrenas, associando a determinadas localidades do cosmos. O Pedro, inclusive, teve, de facto, essa oportunidade de estar em contacto com seres que têm uma também, ou vêm de uma determinada localidade do cosmos. E era isso que eu gostaria de lhe perguntar, ou seja, como é que na sua experiência chegou então a esse conhecimento que estava na presença de seres, peço desculpa, Antarianos. antarianos. Portanto, de onde é que eles vêm, quais são as suas características, digamos assim, que os distinguem eventualmente de outros que possam falar, que tipo qual é, digamos assim, a essência mais marcante desses seres no contacto que teve a oportunidade.
Se puder partilhar connosco aquilo. Posso, essa pergunta leva a questões muito delicadas, não é? Mas eu não tenho pudor nenhum em tratar os bois por seus respectivos nomes. Só o que eu não estou a encontrar é o nome, estou aqui à procura no livro, de um autor, esqueço-me sempre o nome dele, não sei que lapsus língua é este, que captou, que analisou, como costuma dizer, mensagens dos antarianos ao povo da Terra, precisamente entre 99 e inícios deste milénio, 2001, 2002. Eu estava a ver se encontrava aqui no livro o nome dele, que eu pedi autorização para publicar esses textos que estão disponíveis na internet. Uhum. Uma coisa que me surpreende, assim, a posteriori, hoje, é que fala-se, a questão que me põe, eu vou dar a minha perspectiva, coincido com os outros que têm dado o seu testemunho, como Paul Heller, astronautas, o próprio Michael Salla, Helena Danã e por aí fora, toda essa pleia de seres que dizem algo para lá da fronteira do politicamente correto, digamos, não é? Pronto, politicamente aceitável, dizemos. A questão mais difícil de decidir nesta confusão em que vivemos, e a internet, que começou por ser um espaço de liberdade, hoje é um espaço de confusão, portanto, é muito difícil nós, naquilo que passa na internet, e que não passa nos média tradicionais, mas também passa muita confusão, é difícil distinguir o trigo do joio, não é? Mas na minha perspectiva as coisas estão muito mais complicadas, mas ao mesmo tempo muito mais simples, porque às vezes o complexo transforma-se em simples. E as coisas são tão simples como isto. Na Terra, olhando para a Terra, qualquer biólogo sabe que há aqui milhares e milhares de espécies, vegetais, animais, tudo isso. Como é que no cosmos não há de haver uma imensidão de variedade muito superior à da Terra? Portanto, quando nós falamos nos seres mais conhecidos pelo nome, os arcturianos, os greys, os reptilianos, os insetoides e por aí fora. Sim. É difícil nós concebermos que, por exemplo, das Pleiades venham só pleiadianos do tipo nórdico, não é? Esses são aqueles que normalmente tomaram a iniciativa de se apresentar aqui dessa forma, porque nós temos uma necessidade muito grande de visualizar as coisas para as aceitarmos, as compreendermos. Nós somos muito visuais. Os gatos, por exemplo, que são a minha paixão animal, aqui em casa, reconhecem as coisas pelo olfato, não é? Eu não sei que raio de dicionário é que eles têm no nariz, porque de facto aquele olfato é uma coisa impressionante. Eu quase não tenho, mas são muito mais olfativos do que visuais. Nós somos muito visuais e temos necessidade de visualizar os seres extra-humanos ou exo-humanos que na sua essência podem não ter essa forma, mas apresentam-se de uma forma, com o chamado shape-shifting, com uma forma que seja mais ou menos compatível com a nossa capacidade de recepção. Seres de dimensões mais elevadas, de 5D para cima... O shape-shifting, portanto, tem a ver com a modelagem, portanto, tem a plasticidade, sim, modelagem, não é? Capacidade de se moldarem com uma aparência Exato. que possa ser... Isso parece muito complicado. Eu, na altura que escrevi o livro, andei à procura de coisas da biologia que explicassem, mas a explicação é outra. Não tenho no livro porque são coisas que adquiri depois. É muito simples. Um ser que é pura energia, ao densificar a sua energia numa forma que quer, de ser humano ou de golfinho, ou até de inseto, tanto faz. Sim. Não é? Portanto, seres, por exemplo, os pleiadianos normalmente vibram naquilo que chamamos uma quinta densidade, ou quinta dimensão, se preferir. Não é bem a mesma coisa, mas vale o mesmo. E a chamada Confederação Galáctica normalmente vibra na quinta densidade, e por essa razão se opõe tanto
opõe tanto aos seres que controlam a Terra há milénios, ligados aos reptilianos, Anunnakis, draco-reptilianos, etc. Porquê? Porque vibram na mesma densidade. Os antarianos estão em dimensões mais elevadas, portanto não têm forma, conforme diz o meu contacto. Nós somos seres informes, mas assumem a forma que querem, inclusive a forma humana, e passam aí na rua despercebidos. Sim. Eu tenho fotografias e divertia-me muito às vezes jantar com o meu contacto no restaurante, saber que estava com um ser não humano e quem nos servia admirava-se a comida ficar no prato. Porquê? Porque ela não se alimentava como os humanos, não é? Portanto, era só fingir que comia, não é? Bom, isto para dizer que a complexidade desta situação também resulta, conforme o Paul Henrier testemunha, nos seus conhecimentos enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, salvo erro, no Canadá, Sim. de conhecimentos documentais que ele teria, não é? Mas porque há uma multiplicidade de seres aqui presentes, com agendas diferentes, com interesses diferentes, e portanto esses interesses muitas vezes colidem, daí essa grande confusão e também aquilo que me envolveu de forma muito desgastante, não é? Foi a parte mais negativa da minha vivência, foi esse confronto, conflito entre seres que estavam a bloquear todo o processo, outros uns ajudavam, outros bloqueavam, enfim. Eu tive várias tentativas de liquidação, não é? Desde me serem mau volante na estrada, porem-me o GPS completamente descontrolado, eu andava às voltas e não conseguia ir ao meu destino, enfim, uma série de coisas. Portanto, não interessa agora estar a contar esses pormenores. Mas, quanto aos antarianos, uma coisa que eu hoje verifico com satisfação é o seguinte: os antarianos são seres muito pouco falados, ou eram muito pouco falados, e agora começam a ser falados. Sempre me foi dito pelos meus contactos que nós somos desconhecidos ainda, mas vamos ser conhecidos em breve. E hoje já há muita gente, na internet, eu que vou constatando que há muita gente a falar em seres de Antares. Porquê? Porque os seres de Antares estão numa vibração bastante mais elevada do que a nossa, e acima de 5D. Portanto, é difícil este contacto interdimensional. Por outro lado, há esta coisa curiosa. Perdi-me outra vez. Estava a falar dos seres tentares terem realmente uma frequência sim, já sei. E qual seria a agenda? Mas deixe-me só, sim, deixe-me só ver se eu encontro um nome, eu não queria estar a falar sem citar a fonte, não é? Bom, talvez me venha à memória daqui a pouco. Esses seres de Antares enviaram mensagens na transição do século passado para este século, início deste século, que era comunicação do povo, comunicação de Antares ao povo da Terra, assim uma coisa, que está disponível na internet. Se quiser procurar, encontra isso facilmente e encontra o autor dessas mensagens. E eu inseri-as num capítulo com a autorização do autor, cujo nome agora não me ocorre, assim, infelizmente, e eles explicam por que razão têm tanto empenho em ajudar a Terra. É que eles estiveram na Terra já. Em tempos muito recuados, há muitos milénios atrás, foram os fundadores da civilização Atlante, nos seus bons tempos, na Era de Ouro. Depois houve civilizações negativas, que criaram toda aquela turbulência que levou ao desastre da Atlântida. Portanto, eles têm uma ligação à Terra, e essa é a razão porque, embora tenham evoluído para planos superiores, agora regressam para, possivelmente, darem uma ajuda aos seus irmãos mais novos, que somos nós, não é? Essa é a explicação que eu tenho para os meus contactos antarianos, porque se fala muito nos pleiadianos, que também têm uma ação muito importante e positiva, mas também há pleiadianos negativos. Os sirianos, pronto, exatamente, são positivos, pois existem. Aliás, admite-se que a própria linhagem adâmica, ou se quiser humana, tem origem em Lira, portanto, toda essa linhagem adâmica
é de origem liriana e que se expressou pelo universo, não é? Portanto, ela está dispersa por todo o planeta, assim como outras linhagens, a linhagem reptiliana, insetóide, quer dizer, no fundo, nós temos aqui a amostra de todas essas linhagens pouco evoluídas na Terra, mas que têm uma evolução e que criaram civilizações no cosmos, até por esta razão astronómica. Já agora deixem-me ir à astronomia, muito simples. No nosso estado evolutivo, os astrónomos, tanto quanto sei da astronomia, o Sol é uma estrela relativamente recente, não é? Novinha, não é? Está a meio da idade. Uhum. Mas há estrelas muito mais antigas, com muitos milhões de anos. Portanto, se nós já conseguimos chegar à Lua, a Marte, etc., esses seres que têm muitos milénios de idade atrás de nós, chegaram à Terra muito antes de nós existirmos sequer. Sim. Portanto, esta migração cósmica é tão fácil de entender como é fácil de entender a migração no planeta Terra. O que está em cima é o que está em baixo. Quer dizer, isto aqui é um microcosmos do que acontece noutros planos superiores. Portanto, se nós aceitarmos com simplicidade que o universo está cheio de migrações cósmicas entre várias raças, várias civilizações, etc., o que acontece na Terra é o que acontece em níveis superiores. E a coisa é tão simples como isso. É complicada, sim, mas é tão simples como isto. É uma coisa, para mim, tão óbvia, tão linear, mas que explica tudo. É por isso que eu falo em Fogo Nós neste aspecto. É que a ufologia que está restrita ao positivismo do século XIX, não é? Não avança. Esbarra sempre, não passa do primeiro degrau, esbarra sempre contra uma parede. Porquê? Porque há necessidade de uma mudança de paradigma de conhecimento, de paradigma científico ou de conhecimento em sentido mais lato, que é o que está a acontecer, felizmente, não é? Em Mas, muitas áreas. sim, mas essa mudança de paradigma também vai requerer, de certa forma, a tal abertura de consciência, neste sentido, ou seja, nós, enquanto seres humanos, estaremos com algumas das nossas faculdades, digamos assim, ainda em potencial, não estão a ser utilizadas, ou seja, não foram ainda ativadas. E isso, de alguma forma, também pode bloquear esse entendimento mais amplo, porque, na realidade, a informação que nós, enquanto um computador biológico, não é? A programação que está a vigorar não permite determinado tipo de entendimento. Portanto, é preciso fazer todo um trabalho, desenvolvimento humano também. O que eu gostaria de perguntar é, tendo em conta que existem várias agendas e daqueles que estão a apoiar, e algumas delas são conhecidas a propósitos diferentes, não é? Atuações muito específicas deste ou daquele tipo de seres. Em relação aos antarianos, e porque também não são dos mais divulgados, não são dos mais conhecidos, daquilo que encontrou em termos de testemunhos e, obviamente, associando à sua própria experiência, quais são as interações mais comuns com os humanos e depois que impactos, falou ainda há pouco, que obviamente estes contactos provocam grandes mudanças muito significativas na vida das pessoas. Mas quais são as interações mais comuns? Como é que se interagem, como é que se colocam em presença dos seres humanos, dos testemunhos que teve conhecido? Vamos lá ver se eu consigo responder em poucas palavras de uma coisa tão complicada de dizer em muitas palavras. Eu diria que o ser humano tem essa capacidade, mas está bloqueada por seres negativos há muitos milénios, ou séculos, milénios possivelmente, milénios, sim. Porque seres que se apoderaram, a obra chamada Guerra de Órion, não é? Entre seres que nós consideramos positivos e negativos, da luz e da sombra, enfim, os termos, fica à escolha de cada um, mas a Terra está numa zona da nossa galáxia controlada por esses seres que nós consideramos negativos,
vou dar o nome, draco-reptilianos, e que estão em desespero porque estão a perder o terreno e o controle que têm há milénios sobre a Terra. Esse controle foi exercido à custa de muitas estratégias. Bloqueio mental, sistemas de manipulação cultural, política, religiosa, etc. E, portanto, é muito difícil romper com todas estas estruturas que existem há milénios para controlar a humanidade. Mas a potencialidade, pelo menos de muitos humanos, está latente dentro de nós, só que está bloqueada, adormecida. Muitas pessoas estão a encontrar dentro de si a abertura daquilo que lhes foi bloqueado. Portanto, nós temos, enquanto seres adâmicos, temos essa potencialidade, só que está amordaçada. Estamos, digamos, numa prisão que eu considero mais uma prisão do que uma escola, não é? Embora também se aprenda nas prisões, não é? Sim. Mas, portanto, enfim, nas várias agendas, há as agendas negativas, aquelas que querem preservar o seu domínio da Terra e dos planetas que controlam ainda, não é? Eu tenho essa interpretação, pode haver pessoas que tenham outra, mas é esta a minha, e os antarianos foram aqueles que mais defrontaram os draco-reptilianos na Guerra de Orion. Portanto, eles são inimigos viscerais em termos anímicos, se quiser. Portanto, é uma guerra milenar no cosmos que se reflete aqui no planeta Terra como a sombra, aqui não se vê, a sombra da minha mão aqui na tábua da mesa, não é? Sim. Portanto, nós estamos na sombra da guerra, de uma guerra cósmica que é milenar, falando em tempo humano, não é? Para eles o tempo é outro, não é o tempo que nós usamos, não é? Assim, nem sequer há tempo noutras dimensões. Agora, se me perguntar qual é o plano dos antarianos, será que eu posso revelar? Eu revelei no último volume do meu depoimento, que tem o subtítulo O Despertar dos Híbridos. Sim. Não sei se ficou clara a ideia que eu quis passar. Falou em abduções, e há abduções por seres positivos e abduções dos seres negativos, queria dizer, peço desculpa, que são normalmente traumáticas. E muitas vezes os abduzidos relatam, os greys, os reptilianos, etc., aquilo que mais surge nos estudos de abdução, que parece que quase já nem existem. Isto foi mais nos anos 80, 90 e agora rareiam. Os seres antarianos não abduzem. A estratégia é outra. É a sedução. Assumem a forma humana e, por sedução, colhem o sêmen e os óvulos para gerarem novas crianças. Essa foi a grande dificuldade porque o meu livro foi mal aceito pela comunidade ufológica. É porque eu comecei, se calhar mal, podia ter usado uma estratégia mais habilidosa, mas se calhar menos verdadeira, é que eu apresento seres com aparência humana. Portanto, pensam tudo que é uma seita, que é isto, que é aquilo. Eu também pensei, devo dizer, inicialmente. Então, não há violação do livre-arbítrio, porque é a própria pessoa que se relaciona com esses seres e cede o material genético para a criação de seres. Eu tenho filhos híbridos, particularmente uma. Mas involuntariamente, relativamente a Sim. intenções de criar seres desses. Exato. Portanto, esses seres não praticam a abdução, praticam o que eu chamo a técnica da sedução, assumindo uma forma humana que não é verdadeiramente humana, é biónica, como eu lhe chamo. A análise de ADN que eu fiz a um desses seres, da Chuncha Pcheba, revelou
pelo menos uma coisa que eu sabendo há muitos anos, já há muitos anos, que não estava a lidar com o ser humano, até pelas características físicas e Sim. pelo comportamento psíquico e as capacidades paranormais que eu hoje expondo no livro, a análise da ADN revelou que, apesar de tudo, havia vestígios de ADN humano. Portanto, eu tinha dificuldade em me relacionar com ela a partir de um certo momento, porque eu não sabia com quem estava a lidar. Mas pelo menos tinha alguma coisa de humano. Portanto, enquanto ser biónico, não era um ser com uma biologia humana, mas tinha ADN humano também. O que é que a análise não pode revelar? Aquilo que eles não tinham como termo de comparação. Foi o que a técnica me explicou. Quer dizer, eu queria descobrir se haveria alguma anomalia na estrutura genética. Nós não temos termo de comparação, nós só temos como referência se as conhecemos. Os símios, os seres humanos, o cão, o gato, enfim, por aí fora. Não podemos comparar com uma coisa que desconhecemos. Portanto, o simples facto de eu vir a concluir que essa análise de ADN me revelou vestígios de ADN humano, para mim foi uma luz que se abriu. Para um outro meu colega disse, pois é tudo inconclusivo. Não. Para ele é conclusivo porque não vigiu as coisas, não vou interessa dizer quem é. Claro. Mas para mim foi conclusivo. Portanto, é uma prova pela negativa. Estamos aqui já noutro conceito de prova que não tem nada a ver com aquilo que alguns ufólogos ainda querem. Agora, qual é a agenda, digamos assim? É criar seres compatíveis com Gaia, com o planeta Terra evoluído, com uma nova Terra, para sermos mais. É um termo mais bonito. Compatíveis com uma nova Terra, e daí as novas crianças que surgem com memórias das vidas passadas, com capacidades para. Já começam a haver muitos relatos Exatamente. de pessoas que tiveram filhos nos últimos anos, 5 anos, 5, 4 anos, a relatarem de facto essas manifestações. Há muitas novas crianças por aqui, há milhares, não é? Portanto, essa é a estratégia. Então, é uma estratégia geracional que vai mudar a Terra de forma imperceptível, Ou sem seja, violar o livre-arbítrio humano, que sim, digamos assim, colocar na Terra sementes humanas capazes de evoluírem positivamente com uma nova Terra. nova Terra. Será através dos grupos evolutivos. Exatamente. O problema é que também os seres negativos também têm essas estratégias, agora por abduções violentas, de criarem novos seres, mas esses violentos, e nós vemos nas guerras que os noticiários hoje nos apresentam, no Médio Oriente e não só, aquelas crianças que nascem com uma metralhadora nas mãos. Sim, sim. O que é que elas podem fazer? Portanto, até nesse nível, portanto, por isso é que eu digo que há as abduções abusivas do livre-arbítrio humano e há as abduções com esta estratégia que não viola o livre-arbítrio, que é uma regra cósmica, para não dizer universal. Portanto, mas esta dualidade mantém-se até nestas novas gerações. Portanto, aqui é um projeto geracional. E eu acho que já posso falar nisto, porquê? Porque a missão desta geração, a primeira geração já existe, está a primeira etapa cumprida, é uma realidade que está aqui e por isso eu posso falar nisso. Talvez há 20 anos atrás não pudesse. Sim, 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 ou seja, é uma questão de estar-se atento e perceber realmente e ir juntando as várias peças do puzzle, não é? Em relação a tudo aquilo que pronto, quem estiver conectado vai acabar por ter conhecimento. Por isso estamos a caminhar para fim, obviamente que esta conversa pode ter vários desdobramentos e podemos voltar a falar se tiver esta generosidade que teve também desta vez. E aqui focados muito nesta questão também da transição planetária, e estamos a viver de facto momentos cruciais em que tudo está a acontecer de forma muito acelerada, precisamente a impulsionar a essas mudanças, não é? A esses novos paradigmas. O que eu gostaria de perguntar era,
ou seja, com esta também situação, não é, de nos podermos, mudança de paradigma para uma nova consciência e para nos tornarmos, como um ser intergaláctico, portanto, como um ser cósmico. Gostaria de perguntar, da sua experiência, da sua visão de mundo, de tudo o que tem estudado e experienciado, de que forma, este entendimento do ser humano como um ser intergaláctico, ou de que forma é que, ao perspectivarmos isso, pode realmente, ajudar-nos, a fazer parte desse movimento, não é, de desenvolvimento do próprio planeta Terra. Ou seja, o que é que é importante que seja feito por cada um de nós, na sua vida, até na sua vida diária, digamos assim, para poder estar ao nível desse Uma movimento. das coisas é aquilo que a Filomena está a fazer neste podcast. Partilhar. É, eu também vou fazendo em doses homeopáticas através do Facebook, vou colocando, postando coisas, Sim, mas infelizmente não posso aderir o livro, não é, no Facebook. Agora, eh, há muitos seres chamados sementes estelares que estão aqui com essa missão, não é? Ter missão é um bocadinho pomposo, mas pronto, com esse propósito, se quiser. E é uma luta pacífica, mas que vamos fazendo, portanto, tenho muito gosto nesta conversa e acho que a Filomena também está a dar o seu contributo com o seu canal, e eu vou fazendo, assim, de uma maneira progressiva no Facebook, vou postando coisas, às vezes dispas, não quer dizer que concorde inteiramente com elas, mas é para abrir as consciências. sim, Porquê? Porque, infelizmente, as televisões, os jornais, etc., têm isto como um tabu. Portanto, eu hoje digo que as pessoas que ainda duvidam, só duvidam por duas razões. Ou porque não estão informadas, ou porque estando informadas não querem ver. Ver ou entender, não é? Porque há pessoas que estão completamente bloqueadas. Posso-lhes pôr a verdade nos braços, como uma criança, e eles não entendem o que têm nos braços. Portanto, não adianta. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que pôr um programa do Mac a correr num computador Windows, não é? Não corre. não corre, não é? O sistema operativo é outro, não é? Portanto, o E sistema... neste caso estamos a lidar com sistemas de crenças, lá está a questão da Exatamente. codificação que está ao nível mais profundo do ser humano, que é o nível celular, não é? Exatamente. Se não ativar, não é, aquele comando que lhe permite, não é até complicado, portanto E depois também as pessoas que têm estas vivências e esta perspectiva das coisas lutam com a dificuldade, com certeza saberá, que as próprias pessoas próximas, filhos, por exemplo, não nos entenderem, os filhos humanos, neste caso, família, colegas de trabalho, até mesmo no meio ufológico, os meus colegas não aceitavam as minhas ideias, portanto, fui-me afastando, não é? Portanto, mas pronto, há que ter este desconforto, não é? E temos que viver com este desconforto até que as coisas mudem para melhor, se é esse, se isso acontecer, espero bem que seja, que isso que vai acontecer, porque numa guerra nunca se sabe, sabe-se quando começa, mas não se sabe como e quando acaba, não é? Portanto, neste momento, as previsões são sempre, dependem muito do livre-arbítrio humano, eu costumo dizer, mas como é que as coisas vão acontecer? Depende do que a humanidade no seu conjunto fizer, e a humanidade tem livre-arbítrio para um lado e para o outro. Agora vamos a ver o que é que acontece, não é? sim, Claro que eu admito que uma grande catástrofe, pelo menos nuclear, não acontecerá, porque são impedidos, não é? E já tem sido, havido provas, a ufologia tem mostrado isso à evidência, não é? Até aquele chama Richard Harris, sei que é Harris,
que é um militar, ou pelo menos filho de militar e filho de um militar de alta patente americana, que estudou bem esse caso, da desativação de ogivas nucleares quando foi a guerra de Cuba, etc. Portanto, a tecnologia deles é tão evoluída que consegue, penso eu, neutralizar o risco maior que seria um desastre nuclear aqui no planeta. Mas isso não impede, porque eles estão empenhados em salvar o planeta, não em salvar a humanidade. Portanto, a humanidade faz parte do planeta. Agora, a humanidade salva-se a si própria. Se a humanidade não gerir bem o seu livre-arbítrio e não se tomar decisões que a levem a fazer parte desta nova Terra, a nova Terra existirá sem a humanidade. Sim. Outras migrações cósmicas virão a Outros substituir. projetos civilizacionais podem ocupar, Exatamente. digamos assim, aquele que está a ser ocupado pelos humanos. Portanto, esta pretensão que nós temos de que dominamos, não é? Que somos donos, não é? Do território do planeta, quer dizer, há aí, de facto, também esta expansão de consciência abre também para esse entendimento de que somos inquilinos. Exatamente. E obviamente seremos bem tratados se nós tratarmos também uns aos outros e o próprio planeta. E é isso, Pedro, estamos a terminar esta conversa. Mas deixe-me só concluir com esta nota relativamente a esta visão que eu não queria que fosse catastrofista, como alguns propalam por aí, porque quem adquire uma outra consciência da realidade e de quem nós somos, sabemos que a morte é apenas a morte física e, portanto, continuaremos a existir, a nossa consciência sobrevive à nossa existência corpórea, física. Portanto, mesmo uma catástrofe para mim não é uma grande tragédia, não é? Eu estou morto por me libertar aqui deste planeta, não tenho problema nenhum. Tenho problema de não querer ver um desastre da humanidade aqui por erros que a humanidade comete. E não estamos livres disso com os políticos que temos e com o panorama político atual, as coisas estão de facto complicadas. Mas se a humanidade no seu conjunto tiver bom senso, nunca teve muito, não é? Mas tiver bom senso, pode ser que as coisas evoluam no sentido positivo. Mas se evoluírem no sentido negativo, e é terrível nós assistirmos ao espetáculo que os telejornais nos apresentam das chacinas que as guerras atuais estão a provocar em vários pontos do planeta. Portanto, a terceira guerra mundial está aí, em pontos está dispersa, mas está aí. E já é global, só que é pontual, não é? E agora, eu acredito que, ou melhor, estou convicto que apesar de nos custar este espetáculo, observar o espetáculo, eu tenho uma noção de que a realidade, como a física quântica hoje admite, não é? A realidade é mais mental do que matérica. Como dizia, não sei se era o Max Planck, não é? Um dos fundadores da física quântica, a realidade é mental. Aliás, o hermetismo, a Cabala, não é? Exatamente. Assenta precisamente nesse primeiro princípio, a primeira lei universal das 7 leis herméticas que tu... Exatamente, mas a ufologia esbarra sempre com uma parede para compreender estes fenómenos, se não passar para outras áreas de cognição, seja aquilo que se chama espiritualidade, eu prefiro chamar multidimensionalidade, para evitar as conotações que a palavra pode ter em sentidos religiosos, que não é assim que as interpreto, ou esoterismo, tudo isso. Portanto, estes conhecimentos ancestrais estão agora a vir ao de cima, portanto o exotérico está-se a tornar esotérico. Ou melhor, o esotérico está-se a tornar exotérico. Portanto, enquanto muitos ufólogos dão um passo para a frente, para lá dessa barreira, outros ficam aquém, e a ufologia não sai do sítio quando se mantém apenas no campo da casuística, não é? Portanto, o que há aqui em questão é que mesmo esses fenómenos que nos estão a ser mostrados, só não vê quem não quer.
só não conhece quem não quer conhecer, só não analisa quem não quer analisar, só não é informado quem não se quer informar, porque não é na televisão ou nos jornais que se vai buscar a informação, mas, portanto, a decisão é de cada um, e vamos ver. Acho que estas conversas é o que podemos fazer de melhor para ajudar as pessoas a ficarem atentas. Sim, sim. E cada um seguirá o seu caminho, o caminho que a sua consciência estiver disponível para alcançar. Exato, exato. Muito obrigada também por estas assim, considerações finais. Pedro Barbosa, quem desejar estar em contacto com as suas partilhas, com os seus livros, os livros eu irei colocar aqui em destaque na informação deste episódio, mas quem quiser acompanhar tudo aquilo que vai partilhando a nível de redes sociais, como é que o pode encontrar? Tenho e-mail, tenho uma página pessoal, que é pedrobarbosa.net, basta ir lá e encontra muita informação. Não encontra muita informação, encontra informação sobre mim, as coisas que eu publiquei, mas também as lives que fiz, em que discuto estas questões, como estamos a fazer aqui, não é? Uhum. Portanto, canais como o seu e tantos outros que vão pontuando, digamos assim, ou melhor, abrindo brechas no véu, não é? É um caminho que é possível fazer, respeitando o livre-arbítrio. Quem quiser caminha por si próprio, ninguém pode caminhar por nós. Portanto, o caminho é sempre individual e a nossa consciência, ou a consciência de quem nos ouve, é que poderá decidir que caminho quer seguir, do que é que se quer informar. E, portanto, não estamos aqui para impor nada a ninguém, estamos aqui a convidar, é apenas um convite. Exatamente. Obrigada, foi aqui de facto uma conversa muito interessante, muito fascinante no sentido de trazer aqui todo um conjunto de informações, talvez pela primeira vez aqui no podcast, a Talk and Talk Zone, pese embora já tenha havido anteriormente aqui a passagem do professor Joaquim Fernandes, o Francisco Mourão Correia, que vieram falar sobre estes temas, mas estamos a aprofundar também aqui com este seu contributo e pronto, a minha expectativa é poder continuar a fazê-lo, também trazendo outras experiências, outras visões, outras pesquisas sobre este tema, no sentido de ir aprofundando. Portanto, vamos dar passos pequenos, talvez possamos ter uma outra conversa num outro momento com mais detalhe, se tiver essa generosidade seria interessante, e resta-me realmente agradecer-lhe muito ter aceito o convite, estar aqui connosco, partilhar, a quem nos ouve também, muito obrigada por partilharem o vosso tempo connosco nestas conversas. E eu gostaria naturalmente de despedir-me. Não sei se tem algo mais que gostasse. Não, foi um prazer e agradeço-lhe também esta conversa, porque é a nossa função. Sim. Não digo só a minha, mas a sua também e de tantos outros, não é? E, portanto, eu estou sempre disponível para estas coisas, porque por meio a peito levar esta mensagem é também de deixarem ir, não é? Okay. Muito E obrigada. cada vez vou tendo menos medo de falar. Não podem fazer nada senão liquidar-me, eu já estou farto de estar aqui, portanto já estive fora e sei o que é lá fora, não me importa. Podem fazer o que quiserem que eu não tenho medo. E então, resta-me realmente agradecer mais uma vez e a todos vós. Se gostaram desta conversa, partilhem, comentem, subscrevam o canal, assim também podemos fazer com que estes conteúdos possam chegar a mais pessoas, possa ter um alcance maior, e por isso despedimos, despedimos com muita alegria, com muita alegria no coração, e até breve aqui no The Talk and Talk Sound. Até breve. Até sempre, até sempre.